Dizem que não existem muitas palavras para descrever o Papa João XII, pois palavrões seriam muito mais aceitáveis. Dizem também que chamá-lo de depravado, canalha ou promíscuo são definições relativamente leves para descrever este Papa. Mas por que diabos ele é tão mal falado, hein? Você pode até não saber, só que muitos o consideram o pior Papa de todos os tempos. Chamado por muitos de Anticristo, o jovem Otaviano teve uma vida conturbada desde a infância, o que talvez explique o fato de o resto da sua vida ter sido profana. A infância incomum do jovem realmente abre caminho para sua curta e escandalosa carreira. Ele era filho de Alberico II de Spoleto, o autoproclamado príncipe de Roma. Alberico chegou ao poder quando derrotou o inimigo cruel, sua própria mãe, a notória Marozia, e seu padrasto, o rei Hugo da Itália. Alberico, então, casou-se com sua meia-irmã, Alda, que não parecia se importar em tomar o poder em Roma às custas do seu pobre pai. O casal incestuoso teve pelo menos um filho, Gregório I, conde de Túsculo, que teve uma ilustre carreira política. Alberico também teve outro filho, Otaviano, mas não está claro se ele é fruto do casamento com Alda. Estudiosos acreditam que, na verdade, ele é filho de Alberico e uma prostituta. O fato é que, para os padrões da época, de um jeito ou de outro, Otaviano nasceu em uma situação complicada. Ou ele era fruto de um relacionamento incestuoso, ou ele era fruto de uma relação extraconjugal. Quando Alberico estava em seu leito de morte, ele conseguiu dos magnatas de Roma um juramento de que seu filho seria eleito o próximo Papa, que é o chefe da Igreja Católica e responde apenas a Deus. O problema é que, para se tornar Papa, o processo não pode ser feito através de acordos e negociações. Existe toda uma tradição por trás da nomeação. Então, primeiro Otaviano se tornou príncipe de Roma e meses depois, com a morte do Papa Agapito II, em 955, Otaviano se tornou o Papa João XII. Só que estamos falando de um garoto de 18 anos que estava se tornando Papa. Na verdade, estamos falando do Papa mais novo da história. Agora imagine os jovens de 18 anos de hoje em dia. Enquanto eles jogam games de computador que simulam guerras, Otaviano, ou melhor, o Papa João, tinha um exército de verdade a seu serviço. Além disso, antes de se tornar Papa, Otaviano nunca tinha mostrado nenhum interesse por assuntos espirituais. Depois que ele se tornou Papa, certamente sua percepção não mudaria só porque ele tinha se tornado o líder máximo da Igreja Católica. Os maiores interesses do Papa João eram beber, fornicar, caçar e jogar. De fato, seu desprezo pelo papado era tanto que certa vez nomeou como bispo da cidade de Todi um menino de apenas 10 anos de idade. Por que ele fez isso? A resposta é muito simples: dinheiro. O menino em questão era filho de uma família abastada que desembolsou uma boa quantidade de ouro para o Papa. Como João era o Papa, ninguém pôde argumentar sua decisão, mas isso ainda não chegava nem perto dos horrores que ele cometia. Certa vez, um subdiácono, também chamado João, disse ao Papa para abandonar suas atividades de menino, pedir perdão e se concentrar em administrar a Igreja Católica. Para quem não sabe, um subdiácono está muitos degraus abaixo de um Papa na hierarquia católica, e isso não impediu que ele fosse cruelmente castigado. Para ensinar uma lição ao insubordinado que ousou ofender o poderoso Papa, João I o castrou para só depois matá-lo. Assim como aconteceu com o pai e a mãe de Otaviano. Ele também teve algumas relações incestuosas. Aparentemente, ele se cansou de se deitar com qualquer mulher e decidiu ter relações com aquelas
que eram proibidas por todos os padrões convencionais. Sua própria sobrinha e irmãs. Esse crime foi incluído em uma extensa lista de queixas sobre seus delitos compilados por muitos inimigos. Alguns dizem que essa história é apenas um boato. Porém, muitos acreditam que, diante de tantos horrores que o Papa cometeu, esse seria só mais um dos seus erros. Como eu disse anteriormente, João XII gostava muito de jogos de azar. Tanto é que, para financiar esse hábito particularmente caro, ele não apenas vendia cargos, como também abusava da boa vontade de bons cristãos ou assaltava os cofres do Vaticano. O jogo era um passatempo pecaminoso para qualquer homem do clero, menos para o Papa. Mas a cereja do bolo ainda está por vir. Além de todos esses pecados, Otaviano ainda tinha o hábito de pedir para que deuses pagãos lhe trouxessem sorte nos jogos. Isso nos leva a questionar o seguinte: o Papa João XII realmente acreditava em Deus? Dizem que, em certas ocasiões, enquanto estava bêbado, ele chegou a fazer um brinde a Satanás, o maior inimigo de Deus. E como o Papa fazia o que queria, seus privilégios o permitiam fazer de tudo, até transformar o Vaticano em um bordel. Os palácios geralmente são construídos para entreter um grande número de pessoas em missões importantes. Mas nas mãos de Otaviano, os muitos quartos construídos para abrigar diplomatas e líderes mundiais foram usados para abrigar prostitutas. Muitas delas passaram a viver no Palácio Apostólico, servindo de diversão tanto para o Papa quanto para seus amigos de caça e dos jogos de azar. O curioso é que o Papa não tinha apenas mulheres como alvo, pois de vez em quando ele também se deitava com homens. Até hoje, a questão da homossexualidade continua sendo um problema para a Igreja Católica. Então, dá para imaginar como era a questão da homossexualidade naquele tempo. João foi acusado de se relacionar com homens e de fazer orgias homossexuais. Quando ele decidia que precisava de um novo amante, ele enviava seus servos para procurar homens que atendiam a seus pré-requisitos. Muitos historiadores sugerem que João se inspirou nos imperadores romanos, muitos dos quais eram conhecidos por serem bissexuais. Você já ouviu falar em ironia do destino? Otaviano não se preocupava muito em viver uma vida de castidade e resistir às tentações carnais. Talvez por isso ele tenha morrido fazendo o que amava. Após 9 anos de estupidez e incompetência no papado, dizem que ele foi assassinado por um homem que o encontrou com sua esposa na cama. Outros dizem que, na verdade, o Papa de 27 anos sofreu um derrame fatal enquanto estava na cama com uma mulher casada. Ainda assim, a primeira versão é a mais aceita pelos historiadores. Além disso, se João não tivesse morrido nessa ocasião, provavelmente Otto, dos estados germânicos, o mataria, pois os dois tinham problemas políticos que dividiram Roma, e ele fez muita gente voltar-se contra Otaviano. Essa foi a história do pior papa da história. Tchau!